Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Damos continuidade ao nosso mês especial de Dia dos Pais. Hoje falaremos de uma dupla pai e filho da NASCAR. Dale Earnhardt e Dale Earnhardt Jr. Existem pais que ensinam os filhos a andar de bicicleta. Outros ensinam a jogar futebol. Dale Earnhardt ensinou seu filho a correr. Mas essa história vai muito além das pistas. Ela envolve disciplina, distância, respeito, orgulho e uma tragédia que mudou para sempre a NASCAR. Esse vídeo não se trata de títulos conquistados por um ou pelo outro. É sobre como um pai ajudou a formar um campeão. Quando Dale Jr. nasceu, seu pai ainda construía sua carreira. Dale Earnhardt nasceu em uma família humilde na cidade de Kannapolis, na Carolina do Norte. Filho do piloto regional Ralph Earnhardt, cresceu em um ambiente simples, onde o dinheiro era escasso e o trabalho fazia parte da rotina desde cedo. Ainda adolescente, abandonou os estudos para trabalhar e perseguir o sonho de se tornar piloto, passando por empregos como mecânico e soldador. Após a morte precoce do pai, em 1973, encontrou motivação para honrar seu legado nas pistas. Sua trajetória, construída com muito esforço e poucas oportunidades, moldou a personalidade determinada que o transformou em um dos maiores ídolos da história da NASCAR. A personalidade de Dale Earnhardt era marcada pela intensidade, competitividade e determinação. Nas pistas, ficou conhecido pela agressividade e pela disposição de assumir riscos para vencer, características que lhe renderam o apelido de The Intimidator, o Intimidador. Nunca facilitava disputas e era respeitado, e muitas vezes temido, pelos adversários. Fora das corridas, porém, Earnhardt mostrava um lado bastante diferente. Era reservado, tinha senso de humor, gostava de caçar, pescar e passar tempo em seu rancho com a família. Também era conhecido por ajudar amigos e membros de sua equipe sem buscar reconhecimento público. Essa dualidade, um competidor implacável nas pistas e um homem mais discreto e leal na vida pessoal, foi uma das marcas de sua personalidade e ajudou a transformá-lo em uma das figuras mais emblemáticas da história da NASCAR. Dale Earnhardt conquistou 7 títulos da NASCAR Cup Series, igualando o recorde histórico de Richard Petty na época, mais tarde também igualado por Jimmie Johnson. A infância de Dale Earnhardt Jr. foi marcada por instabilidade e pela ausência do pai. Após o divórcio de seus pais, ele e a irmã, Kelly, passaram boa parte da infância vivendo com diferentes familiares, principalmente com os avós maternos, enquanto Dale Earnhardt concentrava sua vida na carreira na NASCAR. Dale Jr. já contou em entrevistas que via o pai com pouca frequência durante a infância e que o relacionamento entre os dois era distante. Earnhardt era extremamente exigente, pouco demonstrava afeto e acreditava que os filhos deveriam aprender a ser independentes e resilientes. Essa postura fez com que Júnior crescesse admirando o pai, mas também buscando constantemente sua aprovação. Apesar dessa relação difícil, Dale Jr. herdou do pai a paixão pelo automobilismo. Com o tempo, principalmente quando começou a competir profissionalmente, os dois se aproximaram. O relacionamento evoluiu de pai e filho para também mentor e aprendiz, embora Dale Earnhardt continuasse sendo uma figura exigente até sua morte em 2001. Essa infância desafiadora teve grande influência na personalidade de Dale Jr. e ajuda a explicar por que ele sempre falou com tanta sinceridade sobre o impacto que o pai teve em sua vida, tanto pelas dificuldades quanto pelos ensinamentos. O próprio Dale Jr. já contou diversas vezes que tinha medo do pai, queria impressioná-lo, recebia poucos elogios, buscava constantemente sua aprovação. Essa relação é muito semelhante ao que ocorreu com Max Verstappen e iOS, embora menos extrema. O pai exigente. Dale Earnhardt acreditava que nada deveria ser dado. Ele queria que o filho conquistasse tudo sozinho. Quando Dale Jr. começou a correr, não recebeu privilégios. Trabalhou como mecânico. Aprendeu a montar carros. Teve que conquistar espaço. Earnhardt não facilitava absolutamente nada. Sempre exigia mais. O nascimento de um piloto. Dale Earnhardt Jr. começou sua carreira no automobilismo no fim da adolescência, competindo em pistas curtas da Carolina do Norte ao volante de carros da Street Stock, posteriormente, da Late Model Stock.
Diferentemente do que muitos imaginam, o sobrenome Earhart não lhe garantiu um caminho fácil. Seu pai fazia questão de que ele aprendesse cada etapa da profissão e conquistasse resultados por mérito próprio. Durante esse período, Dale Earnhardt adotou uma postura dura e exigente. Raramente elogiava o filho e costumava apontar mais os erros do que os acertos. Acreditava que excesso de proteção poderia prejudicar seu desenvolvimento como piloto e queria que Dale Jr. fosse respeitado pelo talento, e não apenas por carregar um sobrenome famoso. Além das cobranças nas pistas, Dale pai incentivava o filho a entender a parte técnica das corridas. Júnior passou um período trabalhando como mecânico e ajudando na preparação dos carros, aprendendo na prática como funcionava uma equipe de competição. Essa experiência seria fundamental para sua formação como piloto. Mesmo mantendo certa distância emocional, Dale Earnhardt acompanhava de perto a evolução do filho. Quando percebeu que Júnior estava amadurecendo e entregando resultados consistentes, passou a abrir mais espaço para orientá-lo. Esse processo culminou na criação da equipe DI, Dale Earnhardt Incorporation, pela qual Dale Jr. conquistou os títulos da NASCAR Busch Series em 1998 e 1999, dando início à sua ascensão rumo à categoria principal. Esse período revela bem a dinâmica da relação entre os dois, um pai extremamente rigoroso, que demonstrava confiança mais por meio de desafios e oportunidades do que de palavras, e um filho que precisou conquistar cada passo para provar que era mais do que apenas o filho de Dale Earnhardt. Antes da morte de Dale Earnhardt, pai e filho tiveram a oportunidade de competir lado a lado na NASCAR Cup Series. A estreia de Dale Earnhardt Jr. na categoria principal aconteceu em 1999, e, a partir de 2000, os dois passaram a disputar uma temporada completa juntos. Para Dale Jr., dividir a pista com o pai era a realização de um sonho, mas também um enorme desafio, já que Earnhardt tratava como qualquer outro adversário, sem concessões e cobrando o máximo de seu desempenho. Apesar da rivalidade natural durante as corridas, os dois construíram uma parceria de respeito e aprendizado, vivendo um dos períodos mais marcantes da história da NASCAR até a trágica morte de Dale Earnhardt na abertura da temporada de 2001, na Daytona 500. Dale Earnhardt exerceu uma enorme influência técnica sobre Dale Earnhardt Jr. Mais do que ensinar a pilotar, ele transmitiu sua forma de entender as corridas. Dale Earnhardt insistia que o filho aprendesse a sentir o carro, identificar mudanças de aderência, preservar os pneus e adaptar o estilo de pilotagem às condições da pista, em vez de depender apenas dos ajustes feitos pela equipe. Outro ensinamento importante foi a leitura de corrida. Earnhardt mostrava a Júnior como escolher o momento certo para atacar, quando economizar equipamento e como aproveitar o vácuo e o tráfego em circuitos ovais. Também reforçava a importância da comunicação com os engenheiros, descrevendo com precisão o comportamento do carro para facilitar os acertos. Além disso, Dale pai fazia questão de que o filho entendesse a mecânica dos carros. Trabalhar na oficina e participar da preparação dos equipamentos ajudou Júnior a desenvolver um conhecimento técnico que se tornou um diferencial ao longo da carreira. Essa combinação de fundamentos de pilotagem, conhecimento mecânico e inteligência estratégica moldou o estilo de Dale Earnhardt Jr., que frequentemente reconheceu que grande parte do que aprendeu nas pistas veio dos ensinamentos do pai. Curiosidades interessantes. Dale Jr. dizia que um simples bom trabalho do pai valia mais que qualquer troféu. Earnhardt raramente fazia elogios. Os dois correram juntos durante 4 temporadas na Cup Series. O número 8 ficou eternamente associado ao início da carreira de Dale Jr. Dale Jr. sempre contou que ainda busca honrar o legado do pai mesmo décadas depois. Algumas heranças são feitas de bens materiais. Outras são construídas com ensinamentos. Dale Earnhardt não deixou apenas vitórias para seu filho. Deixou uma maneira de enxergar o automobilismo, de enfrentar desafios e de nunca desistir. Dale Jr. jamais conseguiu substituir o pai, porque isso era impossível. Mas conseguiu algo igualmente importante, transformar um legado em inspiração para milhões de fãs. E talvez essa seja a maior vitória que um pai pode deixar para um filho. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.